Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Vão entrando aí. Boa noite, Rodrigo. Vão entrando que hoje a live é muito especial. Live para falar sobre as crianças, como o Enneagrama pode ajudar na educação dos seus filhos, ou você que é professor, como a educação do Enneagrama pode realmente ajudar na educação dos seus filhos. Vai entrando, vai chamando seus amigos, clica lá no aviãozinho e vai chamando todos os seus amigos. Daqui a pouco eu estou chamando aqui o André Prudente, que é psicólogo, que é professor de Enneagrama, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, a nossa live, que é o Enneagrama e as crianças. Como realmente o Enneagrama pode ajudar as crianças. O Enneagrama como uma ferramenta de autoconhecimento, o Enneagrama como uma ferramenta de educação, realmente pode ajudar as crianças. Estou convidando aqui os meus amigos, estou convidando aqui o pessoal do Instituto. Vai você convidando aí seus amigos, porque o tema hoje é muito, muito, muito legal. Boa noite, Roberto, boa noite, Danilo, boa noite, Bruno, boa noite, André. O André já entrou aqui também. Boa noite a todos. Vou chamar o André aqui então, pra gente... Boa noite, André. Já estou aqui, beleza. Vou te chamar aqui, André. Chamei o André aqui, guardando ele entrar. Boa noite, Olá, André. Diogo, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia? Tá me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo bem, sim, tranquilo. Legal, bacana. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite aí, obrigado por ter aceitado o nosso convite do Instituto do Conhecimento, Claro, para a gente prazer. falar sobre Enneagrama, que é um tema que eu particularmente amo. Há um ano estou estudando Enneagrama e cada vez mais apaixonado por essa ferramenta de autoconhecimento, essa ferramenta que realmente ajuda, né, nós seres humanos, ajuda a gente que é pai. Eu tenho aqui o Matheus de 9 anos, o Murilo de 6 anos, e eu sei da importância do Enneagrama na educação dos nossos filhos. Então, muito obrigado Sim, mesmo pelo convite sim, aí. com certeza, que bom, prazer, né? Sempre bom poder compartilhar aí esse conhecimento que eu venho nutrindo aí há tantos anos. Bacana. Quando você André, sentir que é o fala, momento, você me fala. ok, Vamos tá, fala um pode pouco falar. então sobre o seu trabalho, fala quem que é o André, qual que é o seu trabalho de educação, utilizando o Enneagrama, qual que é a importância, pode se apresentar aí para o pessoal. Tá bom, boa noite a todas, todos. Né, eu sou o André, eu sou aracajuano de Sergipe, né, o menor estado aí do país, mas atualmente eu estou morando em Florianópolis desde o começo do ano. Eu vim para cá com a minha família por conta de uma escola que a gente conheceu no final do ano passado e que ela é muito alinhada com o que a gente tem de visão de educação, né? Então eu sou um pai, né, de 3 filhos. Eu tenho a Maia de 13 anos, o Theo com 7 e a Violeta com 6. A Maia, a Violeta e o Theo, a maior parte do tempo de vida deles, a gente fez educação domiciliar com eles. A gente já passou por algumas iniciativas de projetos de aprendizagem inovadores, né? Fizemos há 2 anos atrás um ano sabático, onde a gente viajou lá de Aracaju, do Nordeste do Brasil, até o Uruguai, né? Parando em vários lugares e conhecendo iniciativas de educação. Então, a paternidade, ela foi algo que potencializou a minha busca por um novo tipo de educação, né? Que na verdade veio da minha história como psicoterapeuta de crianças. Eu sou psicoterapeuta de crianças, né, de formação, me formei em psicologia e trabalhei agora ativamente atendendo crianças durante 18 anos, né, até esse ano sabático, né, eu estava atendendo crianças diretamente e foi nesse processo de atender crianças que eu construí toda a minha base principal de conhecimentos de Enneagrama e infância, né? Paralelo ao trabalho como professor de Enneagrama, eu era psicoterapeuta de adultos, crianças e adolescentes, descobri minha vocação com infância
pouco tempo depois, né, que eu me formei, eu descobri que era a área que eu queria investir mais. Do trabalho como psicoterapeuta, eu comecei a me deparar com muitos casos que eu identifiquei que não deveriam estar no consultório de psicologia, mas estavam por conta do modelo de educação que a gente tinha, tanto na escola quanto em casa. E isso me levou para uma busca de um outro modelo de forma de viver, de forma de educar, né? E que me levou a eu me apresentar hoje em dia, muitas vezes, quando eu boto no meu mini currículo, né, que sou um psicólogo de formação, mas um educador de coração. Então, acabei mergulhando no mundo da educação e aí também descobri também que para a gente mudar o modelo de educação, a gente também tem que mudar o modelo de sociedade, né? Então, eu fui uma pessoa que comecei a me envolver cada vez mais com transformação social, transformação planetária, né, transformação das desigualdades sociais e me envolver com tudo isso. E eu estou trazendo esse contexto porque ele é importante para o meu trabalho, né, porque tudo que eu faço, ele está em função de uma transformação global do ser humano e especialmente envolvendo o processo de educação e infância, né? Então, o Enneagrama, ele entrou na minha vida, como em muitas pessoas, como um autoconhecimento. Eu fazia uma formação, ainda na faculdade de psicologia, que era a formação holística de base da Universidade da Paz. Conheci o Enneagrama lá como aluno, me ajudou bastante, né, na minha vida pessoal. E depois, 2 anos depois, eu recebi um convite, né, minha mãe que trabalhava com um grupo de evolução humana para ministrar uma oficina, ela sugeriu trabalhar com o Enneagrama. A partir daí eu comecei a estudar, né, retomar o que eu tinha aprendido, e acabei montando um curso, gostei, dei outro, dei um grupo de minha mãe também, e eu disse, eu quero trabalhar com isso. E aí foi quando eu fui atrás de formação. E quando eu comecei a fazer formação de Enneagrama, né, e aí meu trabalho com Enneagrama ganhou um outro corpo, porque eu comecei a entender com mais propriedade o que eu tinha entendido primeiro para um workshop, para estudos, né? E foi quando, ao mesmo tempo que isso aconteceu, foi quando eu descobri a minha vocação com a infância e me envolvi com um movimento chamado Aliança pela Infância. E aí, inevitavelmente, eu comecei a ver como usar isso com a infância, né? E eu posso dizer assim que, de uma maneira geral, o meu trabalho de Enneagrama com a infância é um trabalho que visa ajudar os pais educadores a como terem cuidados terapêuticos e ou educativos que ajudem na plena expressão do ser das crianças. Então, eu diria que esse é o trabalho central que eu faço usando o Enneagrama. Que legal. Me fala um pouco sobre esse projeto de Florianópolis. Eu também trabalho com educação, eu tenho um colégio em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que não sei se você conhece, chama Maple Bear, que é um colégio Sim, uma canadense. franquia, tem lá em Aracaju, Uma eu tenho franquia? um primo, filhos dos meus Isso. primos que estudam lá. E aconteceu isso comigo também. Quando meu filho tinha 1 ano de idade, eu comecei a procurar colégio aqui em Sorocaba, e aí eu conheci a Maple Bear, fiquei apaixonado. Falei, caramba, que mundo que é esse, né, de educação de criança, Uhum. e fiquei apaixonado e acabei montando a escola lá em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e sou apaixonado também por esse mundo de educação. Me fala um pouco sobre esse projeto de Florianópolis. Na verdade, o projeto, eu vim como pai inicialmente, eu não estou trabalhando nesse projeto, né? É um modelo de educação, né, que ele trabalha de forma multireferencialista, então eles não seguem uma única abordagem, né? Mas eu posso dizer assim que, como princípio, essa escola chama Escola dos Sonhos, ela surgiu como uma escola de base ecológica, dentro de um sítio, né? Há cerca de 20 anos atrás, com uma metodologia ainda convencional, mais tradicional no sentido da parte acadêmica, mas no decorrer dos anos eles foram estudando, aprendendo, desenvolvendo, né? E particularmente nos últimos 7 anos foi quando eles transformaram mesmo a metodologia pedagógica deles, né? E começaram a se envolver, dentre várias abordagens, eu vou te dizer uma que é o que chama a atenção, porque é a minha grande inspiração de educação e também é um motivo principal que me atraiu para vir para cá, né? Eles se envolveram com a metodologia chamada educação democrática, que especialmente de base de inspiração do professor José Pacheco, professor português, fundamentador da Escola da Ponte, que é um mestre, um amigo para mim, né? Inclusive, ele topou e agora está aí, né, acabei de mandar para ele o meu livro Educando Crianças com Enneagrama, ele vai ser uma das pessoas que, junto com o Domingos Cunha, que é um mestre amigo da Enneagrama, ele é um mestre amigo da educação, né? Que vão estar escrevendo prefácios aí do livro. Então, a educação democrática, a metodologia que o José Pacheco trabalha, é uma metodologia que trabalha com base em necessidades. Então, você não vai construir um currículo simplesmente baseado no currículo formal. O currículo formal está como pano de fundo, mas, na verdade, no aqui e agora, você vai identificar quais são as necessidades de aprendizado das crianças, dos jovens, e a partir daí você vai construir projetos de aprendizagem, né? Dentro desses projetos vão ter oficinas que são envolvidas, né? Então,
Meus filhos, a gente veio para cá por conta disso, né? Porque a gente, na verdade, os menores a gente já educava dessa maneira, né? Com projetos, com necessidades, né? Usando algumas referências variadas, o Enneagrama como um dos pilares também. E eu queria que a minha filha mais velha, que na verdade é minha enteada, né? Por isso a gente não teve autonomia total com ela, né? Então agora a gente conheceu uma escola que era uma escola formalizada, né? Que ela poderia dar continuidade aos estudos dela. O pai dela se sentiu confortável de ela vir também, né? E ela está agora, ela particularmente está no 8º ano, né? Então ela aprende basicamente por projetos, né? Tanto que Nossa. com a mudança agora para essa coisa da pandemia e a aula online, eu posso dizer assim que é uma das poucas escolas que não tem exatamente aula online. Né? Uma parte das escolas tem aula de 7 a meio-dia, ela não. Ela tem projetos que ela desenvolve, as pessoas mandam atividades super criativas, e elas têm, a cada 15 dias, ela tem um encontro com os tutores daquela disciplina, daquela área do conhecimento, né? Onde ela desenvolve projetos. E tem muito respeito, né? Por exemplo, hoje ela, minha filha mais velha, ela, porque isso é uma outra base do meu trabalho, né? Com o Enneagrama e com tudo que eu faço, né? Com a educação. É que eu acredito, assim, que o tempo todo a gente tem necessidades acontecendo. Vários tipos de necessidades, pessoais, profissionais, na educação. E dentre essas várias necessidades, algumas são mais essenciais em cada momento e prioritárias, e outras são menos. E para a gente poder atender as necessidades que são mais essenciais naquele aqui e agora, a gente tem que estar atento quais são essas necessidades e a gente tem que estar disposto a mudar a estratégia. E mudar a estratégia implica, às vezes, mudar a forma de educar. Por exemplo, a rotina, Sim, o caminho que sim. você faz para educar, né? Então, minha filha vem desde março, quando a pandemia, 15 dias depois que fechou tudo, começou esse trabalho de projetos, eles foram construindo, né? E ela chegou e disse hoje assim, olha, eu tô esgotada agora, eu tô cansada, não tô aguentando essa rotina agora. E o que a gente fez? Tá bom, meu filho, então vamos lá. Né, mandei uma mensagem para a coordenadora da escola, disse, olha, a gente vai dar umas férias de uma semana para ela, né, para ela respirar, para ela viver outras coisas, e poder, vamos mudar a rotina, vamos mudar o horário que ela estuda, mudar coisas, né, e que já é uma coisa bem leve. A escola simplesmente, é que ela entende que precisa fazer isso. Então, isso que a gente faz com nossos filhos, a escola acolhe. Não é Então, isso engessado. não é engessado, né? Uma Uhum. vez eu estava estudando sobre startups, né? E embora eu não tinha interesse em montar uma startup, mas eu fui por causa de um aluno meu que me indicou, ouvi um podcast, eu achei fantástico aquela a lógica principal, a ideia central. Porque eu estou trazendo aqui? Porque o cara trouxe um conceito que tem tudo a ver com a educação. Que ele falou assim, que as startups são como um jet ski e que as multinacionais, as grandes empresas, são como um navio negreiro. Elas são cheias de estruturas, cheias de compartimentos, cheias de coisas que se entrelaçam, né? E a educação é assim. As escolas, em Sim, geral, são assim. Elas têm muitos é. alunos, elas têm um sistema já de muitos anos, é um currículo de muitos anos. E o que é que ele diz? O porquê que essas empresas atuais, né, que surgem hoje em dia, elas se adaptam muito rápido ao que está acontecendo? Porque elas têm uma forma de se construir como empresas que permite elas mudarem rápido sempre que alguma coisa não está adequada. Isso, perfeito. E a escola não tem essa estrutura, entende? É Então, engessado. como entrou uma pandemia dessa, o que a escola fez? As escolas estão pegando a aula convencional e jogando para online. Estão apenas jogando tecnologia no mesmo sistema. E não estão Uhum. entendendo que, na verdade, a necessidade que essa pandemia está trazendo é outra. É E se outra. é outra, precisa de outra estratégia. E não simplesmente mudar o que já Perfeito. fazia lá, que já não estava funcionando, Da para um fusão. formato online. Então, essa escola, o que ela fez? Ela não fez isso. Ela simplesmente disse: opa, é outro contexto, a gente vai ter que respeitar os nossos valores, a nossa abordagem diante da educação, mas vamos criar caminhos que não botem mais estresse na vida das crianças. Muito pelo Sim. contrário, que dê espaço, tanto que todas as atividades que eles começaram a fazer, todas interligadas com a pandemia. De geografia, de história, sabe? Desde uma atividade bonita, como Hum, minha filha teve, de, por exemplo, trabalhar com fotografia e o olhar do que você via da sua janela. Como é que você se perfeito. sente diante da sua janela? O que é que você percebe da sua janela, já que você não pode sair de casa, né? As pessoas têm o quê? Que objetos, que sentimentos, né? Olha que coisa incrível você poder pegar um contexto que está acontecendo e usar como oportunidade de Muita aprendizagem. oportunidade. Né? E para mim, Perfeito. sabe, Diogo, o Enneagrama, ele pode ser usado da mesma maneira. Se a gente pegar o Enneagrama, né, e usar ele de maneira rígida, ele vai ajudar a gente a reproduzir padrões de Sim, comportamento, a rotular. Mas se a gente sim. usar dessa maneira aberta, ele Aberta. vai ajudar a gente a entender necessidades e saber o momento de Isso. assim, caramba, essa criança, neste momento, está precisando disso.
Perfeito. E o Enneagrama tem uma sinergia muito grande do que você falou tudo agora, né? Sobre uma educação que Totalmente. não é engessada e tudo mais, né? Tem uma Totalmente. sinergia, muito legal. Me fala uma coisa, o Enneagrama, a criança, ela já nasce com um traço de personalidade ou ela se define em determinada idade? Como que acontece isso para o Eu Enneagrama? acho que essa é uma pergunta importante, porque esse é um tema que há controvérsias no mundo do Enneagrama. Né? Então, tem uma base que acredita numa coisa, uma outra base que acredita em outra coisa, e eu vou te falar assim, que o que eu explico, eu nunca vi ninguém explicar. Talvez tenha outras pessoas que usem esse mesmo explicação. Ela tem um conhecimento que outras pessoas têm. Então, qual que é a minha visão? A minha visão, na verdade, é que assim, eu não costumo chamar de tipo de personalidade, né? Porque para Traço. mim essa palavra traz a ideia de que a gente é um tipo humano. E na minha formação de psicólogo mesmo, em visão de mundo, eu não acho que a gente é um tipo ou outro tipo, né? Eu acho que na verdade a gente é um todo integrado e que na Perfeito. verdade a gente tem tipos, vamos dizer assim, mas por isso eu digo traços, temos traços, que é a linguagem que o Gurdjieff usava, né? E qual é a ideia que eu trago? Em vez de falar de tipo ou eneatipo, eu falo que a gente tem um traço principal, é o que eu sempre usei, desde que eu comecei a trabalhar com Enneagrama há mais de 15 anos atrás. E atualmente eu estou usando uma outra linguagem que eu estou começando a incorporar até mais agora do que essa. Para brincar com a ideia de DNA, eu estou falando a ideia de quem tem um TNA. E o que é o TNA? Hum, É o nosso traço mais natural. Tá? hum. São aquelas características que a gente expressa com mais naturalidade, porque fazem parte Traço, como é da que é? nossa Traço? TNA, traço mais natural. Traço mais natural, perfeito. Que seria o Legal. tipo ou outro traço. Porque qual que é essa Ah, visão, tá? É, eu parto de uma visão, tipo, para quem talvez não conheça Enneagrama, né? O Enneagrama ele é um mapa de consciência que mostra como é que a vida, como é que o ser humano, como é que a nossa essência, a vastidão que a gente é, o todo que a gente é, se expressa na existência, na vida concreta. Né? Ele parte dessa ideia. Então, isso é representado por um círculo no Enneagrama, né? Num desenho do Enneagrama, né? Para quem não sabe, o Enneagrama ele é traduzido o conhecimento dele em um símbolo que tem três partes: um círculo, um triângulo dentro do círculo e uma figura de 6 pontas dentro do círculo. O triângulo e a figura de 6 pontas, que é a hexade, formam uma estrela de 9 pontas, que dá essa ideia, esse nome de Enneagrama, figura de 9 pontas. Então, o círculo representa essa essência vasta, ampla, infinita. Né? E é onde está o nosso ser verdadeiro. E esse ser se manifesta na vida, que é a lei do triângulo. O triângulo mostra como a gente se manifesta. E como é que o ser se manifesta? Através de um corpo que age no mundo, através de um coração que sente o impacto do que acontece no mundo, e através de uma mente que procura explicar, entender e criar formas de lidar com esse mundo. Sentir, pensar e agir. Então, o ciclo natural de expressão do ser é sentir, pensar e agir. E é justamente o sentir, pensar e agir que, se ele funciona de maneira fluida, que é a lei da hexade, da figura de 6 pontas, quer dizer que se eu estou me adaptando às mudanças que a vida tem, ou seja, necessidades mudam, estratégias mudam, eu simplesmente, o meu ser vai mudar o seu sentir e pensar e agir, a depender de cada contexto. Mas, na perfeito. prática, a gente acaba adquirindo um padrão que a gente vai mais e não fica nessa fluidez. Só que, originalmente, não é um padrão estático. Originalmente, para mim, são forças que a gente tem e que a gente expressa mais algumas delas porque são mais naturais na gente. E essa que é a lógica para mim para a sua pergunta, sabe? Qual que é a lógica? Hum, Se eu tô aqui nesse mundo e não tem ninguém igual a mim, eu tô aqui com um propósito. Eu não tô aqui à toa. E se eu não tô aqui à toa e eu tenho um propósito que não é igual ao seu, de Diogo, né? Pode até ser parecido e lembrar, mas não é igual. Pode ser até envolvido com a mesma coisa, com a educação, com o que for, com o enneagrama, mas não é igual, porque cada um vai expressar essa mesma área de um jeito diferente. Então isso significa que o que eu vou precisar para expressar o meu propósito é diferente do que você precisa. Então eu perfeito. acredito que a gente vem já por esse mundo com algumas forças mais disponíveis do que outras, porque tem a ver com o nosso propósito de vida. Então, o traço principal, o nosso TNA, o nosso tipo, como se fala no Enneagrama, para mim está associado a uma força muito importante do nosso ser, nessa vida. Então eu não trago a ideia de que o traço se desenvolveu por conta das feridas da infância. Eu trago a ideia que o traço existe por conta do propósito que eu tenho nesse mundo. Agora, o que é que acontece? Esse traço, essa força principal minha, na maior parte das pessoas, ela aparece logo na infância. Isso significa o quê? Que eu vou ter o mesmo traço da infância até eu estruturar minha personalidade lá no final da adolescência. Né? Ok. Tem uma visão na psicologia que você definiria a personalidade com 7 anos. Eu não penso exatamente assim. O que eu entendo é que os 7 primeiros anos de vida, que são os 6 primeiros anos especialmente,
que é a chamada primeira infância, é um momento de maior abertura nossa, onde a gente é muito plástico e, ao mesmo tempo, onde a gente é mais vulnerável. O ser humano é o único bebê animal, né, que precisa de muito cuidado para sobreviver. Então, para a gente ser muito vulnerável, significa que a gente está mais exposto ao que acontece no mundo. E que, por isso, muitas vezes a gente precisa formar defesas para o que está acontecendo no mundo. E por Perfeito. conta disso, nesses 7 primeiros anos, é que muitas vezes a gente vai criando os mecanismos de defesa. Então, o que significa isso? Que eu pego aquela força que eu tinha linda e natural, que está ligada ao meu traço principal, e as outras também que eu tenho, né, todos os outros potenciais que eu tenho, e eu vou protegendo com camadas. Então, quando está com 7 anos, que é o momento onde as crianças, em geral, vão para o mundo social mais intensamente, que antigamente era o momento que você entrava na escola, né? Então, é onde eu começo a olhar para o mundo lá fora e dizer assim, opa, o que estão pensando de mim? Eu quero fazer parte desse mundo, quero ser incluído. É onde eu começo a colocar máscara. Até os 6 anos, as crianças dificilmente colocam máscaras conscientes. Mas a partir dos 7, 8 anos, elas começam a colocar máscaras conscientes. E aí o que começa a acontecer, então? Que é uma coisa que eu vejo no trabalho com a Enneagrama Infância. Que o padrão, até os 6, 7 anos, ele é mais fluido. Você vê comportamentos distorcidos, comportamentos saudáveis. Quando entra com 7 para 8 anos, além disso, começa a ter máscara. E aí você começa a ver um rudimento do que vai ser aquela estrutura de personalidade dos tipos, né? Uhum. Então, qual que é a minha visão? É que pode ser que o traço principal da criança não apareça logo, da pessoa, não apareça na infância. Eu conheço várias pessoas, alunos meus e pacientes, que quando eram crianças tinham um outro traço, como mais forte, que não o seu principal, que você identifica quando você está adulto. Então, para mim, as Perfeito. duas experiências podem acontecer. E se acontece, não quer dizer que mudou de traço principal. Quer dizer que o meu principal, ele ainda não apareceu totalmente. Já estava ali, porque eu também nunca vi ninguém que muda bruscamente, de uma coisa radical, sabe? A pessoa era um foi pro 6. Eu não vi essas mudanças ainda. Pode ser que exista, mas eu nunca vi. Geralmente tem uma mudança entre os traços próximos, de alguma maneira. É o mais comum. Então, eu vejo que, na verdade, a gente nasce com uma tendência de um traço, inclusive pensando no conhecimento dos instintos, que o Enneagrama fala dos 3 instintos, autopreservação, social, né, e 1 a 1, sexual. O nosso instinto dominante também, para mim, também tem a ver com o nosso propósito, sabe? André, tem uma pergunta aqui, ó. Então você Pode falar. acredita que. Então é uma pergunta de uma pessoa aqui, ó. Então você Ah, acredita que nascemos já, nosso traço principal não usa a teoria da criança anímica e da criança ferida? Nós já nascemos com essa personalidade? Com não. essa. Então, é porque aí a pessoa, quem está perguntando, ele está partindo do pressuposto que o traço é a personalidade. O Isso. ponto Enneagrama é a personalidade. Antes de ser personalidade, ali é uma força que dá consciência. Então, cada um dos 9 pontos do Enneagrama representam forças da consciência, na minha perspectiva. Essas forças, elas têm 3. Eu costumo falar, né? E no meu livro que vai estar saindo aqui agora para o meio do semestre aí, né? Eu trago assim, que na essência, a gente tem 3 características, que é diferente do que os outros professores trabalham. Os outros professores trabalham com a ideia que na essência, a nossa essência é a nossa virtude, né? A nossa virtude. E as ideias santas. Então, na essência, tem as Isso. ideias santas e as virtudes. Tudo o resto é característica de personalidade. Ou característica negativa ou característica positiva. Eu não trabalho simplesmente assim. Eu trabalho com a ideia da virtude, da ideia santa e do que eu chamo dos 9 dons. Os 9 dons são 9 forças que a gente tem. Então, na visão da maior parte dos professores, por exemplo, né, vamos pegar um exemplo prático, né, dos traços. A força do 8 é uma qualidade de personalidade. Eu não acho que é. Para mim, a força, a capacidade de usar a força que o nosso ser tem, o dom de usar a força com verdade, é um dom. É um dom da essência. Hum, Agora, quando o 8 está saudável, ele manifesta isso alinhado com a essência. Quando ele está não saudável, que fica preso na personalidade, ele distorce o uso da força. Entende? Então, do mesmo entendi. jeito, as pessoas do 1, por exemplo, elas têm uma capacidade muito grande de perceber a ordem de cada lugar e de cada contexto. Qual a melhor maneira de fazer as coisas em cada momento, sabe? É como se fosse um dom de perceber para onde é que eu tenho que ir para ficar o mais integrado possível. Isso para mim não é uma qualidade de personalidade, isso é um dom. É um dom que eu chamo de aprimorar com integridade. Aprimorar em direção à integridade. Porque eu consigo perceber a ordem. Então, isso vai virar qualidade de personalidade. Na medida em que você forma uma personalidade, isso vai dar. Mas por trás das qualidades, para mim, tem essa força da consciência, que eu chamo, ou dom. Tá? Então, por isso
que eu não diria assim que é simplesmente a criança nasce com o traço de personalidade. Ela nasce com a força pura. Só que Força como pura. na vida ela precisa se defender, quando eu vou me defender, vamos pensar assim, vamos pensar um animal. Se tem um coelho andando lá no campo e aparece uma raposa que vai correr atrás dele, o que é que o coelho vai fazer? Pernas para que te quero. Por quê? Ele não consegue enfrentar uma raposa. Então ele vai usar uma habilidade, uma força que ele tem, que aquele como na espécie dele tem, que é uma capacidade de correr muito rápido, para poder se esconder. Do mesmo jeito o leão não vai fazer isso. O leão ele vai pegar a capacidade que ele tem de e vai enfrentar os bichos que vierem atacar ele. Porque isso é uma qualidade que ele tem, que faz parte daquela característica daquela espécie, né? Daquilo ali. Né? Então, nos animais a gente vê isso. Então, do mesmo jeito, se eu tenho o meu traço principal como o 8, se vierem me atacar, qual é a força que a minha, qual a minha consciência? Onde é que ela vai, o que ela vai buscar primeiro? Ela vai olhar e dizer, opa, tem força aqui. Vou usar a força. Aí eu começo a Legal. estruturar uma personalidade em torno da força. Entende? Entendo. Então, cada traço é como se ele pegar a consciência que estava livre, que percebe assim, olha, eu tenho isso aqui forte. Mas, na essência, essa consciência é livre. Ela consegue ser 8 e transitar nos outros. Tanto que a minha visão eu chamo minha abordagem de Enneagrama integrativo. Todo o meu trabalho é para a gente se transformar no Enneagrama inteiro. Tanto que a minha visão de educação, Diogo, é de que a gente não educa focado nos traços. Tá? O traço é um conhecimento complementar do trabalho de Enneagrama com a educação. O traço é para quê? É para eu entender quem é essa pessoa que está do meu lado aqui. Quem é essa criança que está aqui? Quem sou eu? Quais são as minhas tendências? Quais são as forças que eu tenho? Quais são as potencialidades que eu tenho e ela tem? Quais são as tendências de desafios que ela vai ter no crescimento dela e as minhas tendências? Mas eu sempre educo ela para ser um todo e para ser saudável. Nunca para ser de um Legal. traço ou de outro. O conhecimento Entendi. dos traços, ele aparece nesse processo. Por quê? Porque quando ela não está saudável, vai aparecer. Vai aparecer. Que é o que eu posso te dizer, que foi o que eu entendi nesses anos todos atendendo crianças e fazendo projetos em escolas e coisas nesse sentido. Que é o quê? Que se eu pegar 100% das crianças que eu acompanhei, de cada traço, 100% das crianças 1, 8, 2, 9, eu percebi que os motivos pelos quais os pais me procuravam para fazer terapia eram muito parecidos. Né? Tanto que no meu livro eu trago um conhecimento lá, né, quando eu falo sobre as crianças, que eu chamo as demandas terapêuticas de cada criança. Então, quando uma criança é levada para terapia, geralmente os pais levam por quê? Do ponto de vista do Enneagrama. Pode ser o problema, pode ser os mais diversos problemas. Por exemplo, problema de aprendizagem, problema por causa da separação dos pais, problema por causa da morte de um parente, pode ser os mais variados problemas. Mas, quando um pai de uma criança, por exemplo, do traço 2, me leva uma criança para lá, independente se é isso, eu posso dizer o seguinte, se a criança está com aprendizagem, ela começa a ficar frágil emocionalmente e carente. Se os pais estão separando e ela não está recebendo atenção, ela começa a ficar frágil e carente. E demandando atenção do mesmo jeito. Então isso não me faz entender o problema que ela está vivendo, mas me faz entender como é que ela se sente diante do problema que ela está vivendo e como ela reage. E se eu entendo como ela se sente, eu posso ajudar ela nisso aí. E aí eu Perfeito. posso ajudar ela a ir mais para o saudável dela, para ela poder lidar com o problema de outra maneira. Porque no final das contas, o problema vai ter a vida inteira, né? Sim. Então, o problema, a gente vai ter que aprender a lidar com cada problema que aparecer. Agora, se eu aprender a lidar com o jeito que eu reajo com aquilo ali, poxa, minha relação com qualquer problema que eu tiver vai ser diferente. Só que meus pais, por exemplo, minha mãe, que foi a pessoa que me incentivou muito no autoconhecimento, né? Minha mãe aprendeu isso com 40 anos. Eu aprendi já jovenzinho, já adolescente, porque minha mãe mudou quando eu era adolescente e passou uma visão diferente de mundo. Meus filhos estão aprendendo isso agora, criança. Então, o que isso Perfeito. pode mudar, né? Eu posso ajudar eles a crescerem com uma personalidade mais integrada, com a essência. Com uma personalidade que seja mais fluida, na qual você reconheça, sim, eu vejo os traços dos meus filhos, né? Para a minha mais velha é tem um forte, né? O dominante dela é o principal, o Theo, de 7 anos, é o 8, a caçulinha é o 4, eu reconheço isso nela. Mas eles estão crescendo e eu estou ajudando eles a integrar as dificuldades que ele tem. Então, a minha filha mais velha, ela tem uma autopreservação pouco desenvolvida. Então, a gente está, por exemplo, agora ajudando ela a aprender a cuidar da autopreservação. Então, ela tem 13 anos. Pô, se a gente fizer isso aqui agora, talvez quando ela tiver 17,
mesmo que a autorização dela seja a tendência mais fraca dela, ela vai saber cuidar de Já si vai. mesma. Entende? Sim. Ela vai ter que estar mais atenta do Entendo. que eu, que sou a autorização dominante. Porque se ela Uhum. vacilar, ela relaxa. Mas ela vai Sim. saber, ela vai ter recursos para cuidar disso. Recursos. Ela tem Perfeito. recursos para cuidar da rigidez da personalidade dela que está aparecendo, né? Então isso significa que ela vai ficar menos rígida do que uma pessoa que não teve esse cuidado. Claro que ela vai entrar na Perfeito. personalidade às vezes, porque às vezes ela vai precisar se defender por inseguranças, por fragilidades, mas ela vai ficar muito menos rígida. Hum, perfeito. André, então na sua visão, a pessoa, o ser humano, ele já vem aqui para a Terra com um traço que ele vai expressar aqui. É isso. Independente da Isso. criança anímica, independente da criança ferida, ou seja, os pais não têm Poder culpa nenhum de nenhuma, influenciar nisso. não tem Pode poder tentar nenhum de fazer o que influenciar. quiser que não Pode vai conseguir. tentar, não vai conseguir. E aí vai para a próxima pergunta aqui. É possível os pais mudarem ou influenciarem na formação do traço de personalidade? Não, não é Não, possível. não é Não é possível. possível porque para mim isso é uma característica da individualidade. Quando eu falo de essência, eu, diferente também de outros professores, eu não falo só essência, ponto, tá? Eu diferencio. Eu falo assim, essência universal. O que é que significa isso? É aquilo que é comum a todos os seres. Então, todos nós fazemos parte de um mesmo todo, vasto, amplo, infinito. Todos, as plantas, os animais, todos nós fazemos. E nós somos parte dessa essência. Muitas práticas de meditação e espiritualidade visam essa reconexão com essa essência maior da vida, do qual todos nós fazemos parte. Só que, ao mesmo tempo, nós, como seres humanos, nós temos infinitos potenciais e capacidades de expressão, que não são todos os animais que têm, nem plantas. Eles têm menos potenciais do que a gente tem possibilidade de expressar. A gente tem uma infinidade de potenciais, tanto que o mundo é tão diverso como é. Então, isso para mim é a essência coletiva, é uma essência que todos nós, seres humanos, temos em comum. Todos nós temos esses infinitos potenciais. Só que o que é que eu digo? Se eu vim aqui, né, de uma maneira única, com um corpo único, com um propósito único, e se a gente olhar a história do mundo, ninguém podia ter criado tudo que existiu e que existe até hoje. Então, cada um cria uma parte da história. Então, isso significa que desse todo, com infinitos potenciais, dessa essência coletiva que eu faço parte, eu tenho uma essência individual. Ou seja, tem uma parte dessa essência maior que nessa vida eu trago em mim. Mais clara, mais Perfeito. acesa, que é o meu farol. Então, para mim, o ponto do enneagrama onde está o meu traço principal é o meu grande farol. É a parte da essência que está ali mais acesa para mim. Quando eu Nossa, preciso de luz, é ali que eu vejo primeiro. Né? perfeito. Aí qual que é a questão? A questão é que com o nosso modelo de educação que a gente tem, que a gente é educado muito para ser de um jeito e não de outro, e não aberto para transformar, a gente começa a querer ser de um determinado jeito. E o jeito que a gente vai ser, em termos de individualidade, vai se formar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ampliar esse jeito de ser, para ficar mais integrado. Então, a gente não vai educar uma criança e não vai conseguir mudar uma criança. Eu vou dar um exemplo. Você pegar uma criança, por exemplo, do traço 7, aí você pega um pai que é extremamente rígido. Essa rigidez talvez faça ele ganhar alguma disciplina maior. Mas posso dizer, esse menino, quando crescer, ele tem alguns caminhos que ele pode fazer, certo? Um caminho é, chega, agora ninguém manda em mim, e destrambelhar, porque a vontade dele, liberdade, vai ser muito grande, que viveu oprimido, ou seja, o 7 dele, que quer ser livre, vai vir com tudo, na hora que ele puder. Ou ele pode, vamos dizer assim, em todo caso, mesmo tendo toda a rigidez, ele dizer assim, não, isso não serve para mim, eu sou diferente e você é diferente, e vai ser livre. E não vai ser rígido como os pais educaram. Entende? Vai escolher outro Sim. caminho para seguir. Por quê? Porque por mais que influencie, os traços que os pais tentam botar na gente, influenciam a gente. Né? Porque isso tem a ver com a cultura familiar. Então, se a minha família materna é uma família que foi uma família que, entre a materna e a materna foi a que mais me influenciou no meu caráter, por exemplo. Né? E a minha família materna, o traço marcante da minha família é o traço 1. Então, eu posso dizer que todos os meus primos e meus tios têm um pouco de 1, por ser um traço forte que a minha família tinha, que meu avô, minha avó, né, passaram para todo mundo, minha mãe passou para mim, sabe? Mas, apesar disso, eu posso dizer que a gente tem, até hoje, do que eu mapeei, quase todos os meus tios fizeram curso comigo, meus primos também, né, e todo mundo tem idade adulta, eu posso dizer assim, a gente tem uma pessoa do traço 1 na família. Nem meu avô ou minha avó eram 1. Entende? Então, isso significa que o traço ele influenciou, sim. Ele deu uma característica, um traço de 1 em todo mundo, mas não definiu a minha personalidade no todo Então, dela. Então, a nossa personalidade é um todo.
Então, os Ou, pais têm influência para mim, a maior influência dos pais é de você ser mais saudável ou menos saudável, mais isso, integrado ou menos integrado, integrado. desenvolver valores Perfeito. bons ou valores ruins, sabe? Ou seja, não pode mudar a personalidade, mas pode influenciar. E Pode aí pode influenciar. influenciar para o lado positivo ou para o lado negativo. É que nem que você Até deu o exemplo da sua filha aí, né? Você isso, está até trabalhando. porque não, isso é porque até porque, sabe, Diogo, é uma coisa que eu falo sempre assim, quando a gente trabalha com Enneagrama e quem está envolvido com Enneagrama, a tendência é a gente pensar personalidade, traz o Enneagrama, instinto, não sei o quê. E eu digo, gente, isso é um pedaço da nossa personalidade. Nossa personalidade não se resume ao que o Enneagrama descreve. Isso. Todos os gostos que eu tenho, tudo que eu me identifico e não me identifico, né? Até minhas crenças às vezes, religiosas, o jeito que eu lido com elas, tudo isso tem a ver com a minha personalidade. Então, a personalidade tem a ver com a identidade que eu construí na vida, sabe? Então, o Enneagrama, ele traz, na verdade, uma estrutura de funcionamento, que vira uma estrutura de personalidade, mas ele não é o todo da nossa personalidade. Então, não dá para resumir a personalidade ao traço do Enneagrama, ao instinto. Atrás, né? É uma parte, e muito Uma importante, parte, que ajuda muito a entender como a gente lida com a vida, mas não descreve não é o todo. completamente. É, Perfeito, perfeito. E aí, pegando o gancho, aqui era outra pergunta, mas acho que você já respondeu. O ambiente, a família, a escola, tudo pode influenciar no traço da personalidade. sem sombra de dúvida. Eu falo, É. sabe, Diogo, assim, na minha visão, né, apesar de eu trazer que a gente tem uma tendência né, a um certo traço, a essas características mais estruturantes, mas o nosso todo não vem só disso. Eu costumo dizer que a gente tem três determinações. As duas tradicionais são que a filosofia estudou, as ciências, as faculdades, foi o que eu estudei na faculdade, são o meio e a determinação genética, né? Então, o que que eu digo, né? A genética, hoje em dia, não determina, não tem poder de determinar para sempre quase nada mais. Porque hoje em dia, como diz o Yuval Harari, né, que é um historiador incrível, né, da atualidade, né? Ele disse assim que hoje em dia o ser humano não evolui mais para a evolução natural, ele evolui para o design inteligente. O ser humano escolhe a sua evolução hoje em dia, sabe? Tanto que ele está mudando. Diferente dos outros animais, ele escolhe quando ele quer evoluir. Tanto que ele está aumentando o tempo de vida, né? Perdeu um órgão, bota outro, criou um igual. Então, cada vez mais, a gente está evoluindo para o design inteligente, não mais para a evolução natural. Sim, deu uma caída aqui. Acho que caiu a sua aí, né, André? Te chamo aqui novamente. Pessoal, aguarda aí. Pessoal, ó, vocês se tiverem alguma dúvida, manda aqui também, igual a amiga colocou aqui, coloca uma dúvida para ele, mas vocês podem estar também mandando a dúvida de vocês aqui, tá bom? Vou chamar o André aqui novamente. Ele caiu. Deixa eu achar o André aqui para eu chamar ele. Deixa eu ver, acho que ele vai voltar aqui. Manda então aqui a dúvida de vocês. Vamos lá. André, se você voltar aí, dá um oi aqui para eu poder te chamar novamente. Poderia falar sobre o instinto. O Léo colocou aqui. Acredito que o Eneagrama nos dá o conhecimento para a liberdade do saber e, sendo mal aplicado, ele parece tabular pessoas, dando a ela apenas um número. É isso mesmo, Léo. Exatamente isso. Deixa eu ver se o André volta aqui para eu poder chamar ele. Acho que caiu a internet dele lá. Falar um pouco mais sobre os instintos, tá, da criança, ok. O estudo do Enneagrama com uma criança com síndrome de Down é o mesmo com qualquer criança? Então, vão mandando as perguntas aí. Assim que o André voltar aqui. Deixa eu ver se ele voltou. Ainda não. Desliga e reconecta. Boa, vou fazer isso daqui então.
Vou fazer porque ele não tá voltando aqui. Ficam aí também. Então, eu vou desligar e vou voltar aqui para ver se ele volta. Aguenta aí, pessoal. Aí vocês entram novamente, tá? No do Instituto do Conhecimento e entra aqui no do André também. Quem tiver o do André aí. Deixa eu desconectar aqui e voltar. Olá, pessoal. Estou voltando aqui. Vamos ver se o André volta. Para eu poder chamar ele aqui. Estou voltando aqui, desconectei e voltando aqui. Vão entrando aí. Estou aguardando o André aqui, que deu um problema, acho que na conexão dele lá. Para a gente voltar aqui na nossa live. Espera aí, pessoal, deixa eu ver se eu mando aqui um WhatsApp pro André para eu ver o que aconteceu lá com ele na internet dele. Tava bom a conversa aqui, né? Tava ótimo o papo aqui com o André. Mas vamos ver se ele consegue. Ah lá, voltou. Voltou. Deixa eu chamar ele aqui. Chamei ele aqui, aguardando. Olá. Ô, André, beleza? Oi. Caiu aí? Rapaz, o que acontece? Desde sexta-feira que deu um problema aqui no Wi-Fi aqui da minha casa e eu tô com a visita agendada para amanhã, então eu tava no 4G. De repente começou a ficar ruim a conexão. A princípio pareceu só você, eu pensei que era aí na sua internet. Mas depois parou completamente. Quando eu tirei, ficou sem serviço. Nem a Viva que pifou. Aí eu tive que reiniciar o celular para ver se quando eu reiniciar voltar. E voltou. Só que quando eu voltei, não tava mais o vídeo. Normal, acontece. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Eu falei pro pessoal fazer as perguntas, mas aí eu voltei, então saiu. As perguntas você anotou aí? Não, eu perguntando pra minha esposa se ela anotou. Mas, pessoal, então você que fez as perguntas, coloca aqui novamente. Isso. Coloca aqui novamente as perguntas pro André. Sobre instintos, André. Pediram muito aqui para falar sobre os instintos das crianças. Tá. Vamos lá, né? Então, o que acontece, né? Os instintos é um conhecimento que durante muito tempo foi um conhecimento secundário do Enneagrama, né? E que nos últimos anos ele virou um conhecimento fundamental. E para mim, além de tudo que já se fala da importância desse conhecimento, ele é muito importante por conta do que eu estava falando antes sobre necessidades e estratégias. O que acontece, né? Eu costumo dizer que o Enneagrama, diretamente, ele tem 3 chaves de autoconhecimento. A primeira chave são os centros de inteligência, que é você entender como você... Que é a pergunta assim, qual parte do meu ser que eu uso mais? Eu uso mais a minha cabeça, meu coração ou meu instinto, né? A pergunta seria essa. A segunda pergunta, a gente pode dizer assim, para onde eu direciono a minha atenção? Por que eu foco em certas coisas na vida e não em outras? Então, os instintos têm a ver com essa pergunta. Por isso que, automaticamente, os instintos têm a ver com a pergunta de quais são as minhas necessidades. Tá? Então, qual que é a visão que eu trago? Né? Inclusive, eu tenho um aprofundamento de Enneagrama focado nisso, né? Que, tanto assim que, tradicionalmente, quando se fala de Enneagrama, você tem o Enneagrama da personalidade, né? Os cursos, né? O Enneagrama dos instintos, né? Eu sempre faço uma coisa meio diferente, sempre foi uma característica minha. Então, o meu curso de instintos se chama o Enneagrama das necessidades e dos instintos. Por quê? Porque eu trago essa visão de que para a gente ser feliz, a gente tem que atender necessidades. E as necessidades instintivas são as necessidades mais básicas que o ser humano tem. Então elas marcam muito, influenciam muita coisa na vida. Tá? Então acho que os 3 instintos são que é a autopreservação, o instinto social e o instinto 1 a 1. Tem uma lógica, e a lógica
na vida, se for pensar, tem a ver com centro de inteligência. Que qual que é a lógica? Quando a gente vem para o mundo material, no mundo físico, as primeiras necessidades, a mais básica de todas, é de ordem física, que é a necessidade envolvendo o instinto de autopreservação. Ou seja, para eu poder fazer qualquer coisa aqui, inclusive expressar meu propósito, eu tenho que estar vivo. Se eu não estou vivo, eu não faço nada. Então essa é a necessidade mais básica de todo ser vivo, de todo ser humano, tá? Mas acontece que, para eu estar vivo aqui, eu estou vivo porque eu estou em relação também com o mundo e com as pessoas. A primeira relação que eu tenho com o mundo é uma relação de intimidade. É através da mãe que eu nasci, ou através, né, das primeiras pessoas que cuidaram de mim, que não necessariamente são os pais, pode ter sido abandonado, né? Mas geralmente, se você for vivo, teve alguém que cuidou de você. Então tem uma relação de intimidade na vida, pelo menos no começo da vida já, de alguém que cuida de você, tá? E essa relação, se ela for bem feita da maneira adequada, o que é que vai gerar? Cada instinto gera algo diferente. O instinto de autopreservação, ele vai gerar na pessoa, do ponto de vista saudável, uma confiança de que aqui nesse mundo eu vou poder sobreviver, encontrar, expressar quem eu sou. Mas se teve algum desequilíbrio na autopreservação, do cuidado com a sobrevivência, isso forma em qualquer pessoa uma sensação de assim, não sei se eu vou sobreviver. E gera um certo medo. E a maior parte das pessoas tem medo de autopreservação. Tá? Independente do instinto dominante ou não dominante. Mas agora, por exemplo, está todo mundo, em geral, com esse medo alvorado, com a pandemia. Com medo de pegar doença, medo de falir, medo de um monte de coisa. Aí a relação de intimidade, o que ela traz? Ela traz que se essa relação for feita de maneira adequada, eu vou crescer formando uma relação saudável em relação aos outros. Ou seja, eu vou conseguir saber o momento em que eu dependo dos outros, que a gente depende de algumas coisas, mas vou saber ter momentos de independência. E vou aprender a construir uma interdependência com os outros. Tá? E se isso for feito de maneira saudável, eu vou me sentir com autoestima e seguro para dar um passo seguinte, que é quando agora eu vou para o mundo, que é para o instinto social. E quando eu vou para o mundo, quer dizer que eu vou levar quem eu sou para o mundo, sabe? E é nesse mundo que eu vou sobreviver e eu vou levar quem eu sou para esse mundo. Então esses três instintos representam esse movimento básico da vida, que é que eu nasci, estou vivo, eu sou cuidado e aí eu vou, me preparo e vou para o mundo, tá? Então o que significa isso? Significa que se isso for feito de maneira adequada, você vai dar um passo para as necessidades seguintes. As necessidades mais do sexual e social são necessidades de ordem emocional. Mas aí, se você continuar, você vai para a necessidade de ordem intelectual e de ordem espiritual. Que aí você vai cada vez mais expandir consciência e ir para o nível da essência, aí vai se interessar por sentido de vida, por aprendizados intelectuais, né? Por você viver com propósito de vida, servir a humanidade, né? Aí tem toda uma caminhada. Qual a minha lógica? A minha lógica é que, a depender do jeito que a gente é educado, a gente fica preso nas questões dos três instintos básicos. E a maior parte das pessoas vivem aí, preso nas questões dos instintos básicos. E por isso que a gente vive preso na hierarquia instintiva dos traços, ligado aos traços do Enneagrama. Por quê? Porque eu falei da pergunta, qual a parte que eu uso mais dos centros, para onde eu direciono minha atenção, que tem a ver com a necessidade. A pergunta dos traços tem a ver com o quê? Qual é a estratégia que eu uso para lidar a vida? Com qual estratégia que eu uso para a vida? Então, os traços aparecem para tentar atender as necessidades. Ele é um recurso interno que eu tenho, essas forças, para atender as necessidades. Quando ele está saudável, eu vou usar isso de maneira fluida. Quando ele está preso, eu uso de maneira rígida. Então, quando é que eu ativo os mecanismos de personalidade? Ou seja, a estratégia de defesa da personalidade? Quando eu estou me sentindo inseguro com relação às minhas necessidades. E, geralmente, quais são as necessidades que me deixam mais inseguros? Autopreservação, social e intimidade. Perfeito. E aí a gente vai para as crianças. Quando a gente olha isso para as crianças, o que a gente vai ver? Sabe que as crianças têm uma tendência a ter um instinto dominante. André, o pessoal está falando que seu áudio está dando um chiado? Um chiado, isso. Eu não sei se é o agora, áudio, se é a melhorou? internet. Tá dando um chiado, tá dando... A princípio, pra mim, é que não tá chiando, mas agora tá chiando? Tá chiando. Deixa eu tentar tirar esse fone de ouvido aqui pra ver se é. Melhora alguma coisa? Tá. Parou de chiar. Parou. Parou de chiar. Pronto, pode Parou de ser chiar. alguma coisa ligada ao fone. Eu vou tirar o fone. Isso, parou de chiar. É o fone. Pronto, isso. se parou, então ficou bom. Era algum mau contato aqui que deu no fone. Parou? Estão dizendo aqui que parou, né? Pronto. Parou. Uhum. Então, ótimo. Que bom que falaram. Então, o que acontece? Quando a gente vai para as crianças, a gente vai dizer assim, as crianças precisam dessas três necessidades, tanto em casa quanto no ambiente educacional, no ambiente escolar, tá?
E o que é que eu vejo, então? A depender de como isso é cuidado, a gente vai ficar mais preso nessas questões ou menos preso. Então, se você pensar assim, uma criança que tem autopreservação dominante, ela é uma criança que ela tem facilidade de lidar com a rotina do dia a dia. Então, ela é uma criança que ela vai ter facilidade assim, de ser mais pontual, de fazer tarefas da escola, sabe? Por quê? Porque ela é uma criança que gosta de estrutura. Quando ela tem estrutura, ela se sente segura. Mas se a criança tiver autopreservação menos desenvolvida, mais ignorada, né? O que é que isso vai gerar nela? Uma dificuldade de lidar com o cotidiano. Então, por exemplo, pais que têm filhos com autopreservação ignorada se desgastam muito com hora de acordar, com rotina de higiene, ficar lá dentro, tomar banho. Por quê? Porque você combina horário, combina o jeito de fazer as coisas e tal. Ele faz um dia, 2 dias, 3 dias, depois ele esquece. Ele desconecta, por exemplo. Legal. Né? Então, você pegar crianças do instinto mais 1 a 1, sexual dominante. Uma criança que tem esse instinto, por exemplo, o que isso mostra pra gente? Que uma criança de autopreservação, por exemplo, ela precisa que os educadores entendam que ela precisa de estrutura. Então, se você não dá estrutura para ela, ela se sente insegura. E automaticamente a personalidade, o traço vai aparecer mais distorcido na vida dela. Uma criança sexual dominante, ela precisa mais de experiência de intimidade com o educador e com as crianças que são mais amigas dela. Então, por exemplo, um educador que chega, uma criança nova, ela é de sexual dominante, ou um pai vai para uma festa, se ela criança toda brincando com um recreador, e diz, vá lá brincar. Cara, uma criança sexual dominante, ela vai se sentir completamente insegura de fazer isso se ela não trabalhou isso ainda. Então, o que é que você tem que fazer, por exemplo? Tem que entender assim que se tem um amiguinho que é muito próximo dela, leva junto para a festa, ou então acha ele, aí leva ela até esse amigo, deixa ela chegar perto, se entrosar, aí ela vai. Ou então vá você primeiro, brinca Perfeito. um pouquinho até que ela vai se sentir segura, tá? Né? Porque ela precisa Legal. disso, né? Agora, uma criança social, por exemplo, dominante, ela é uma criança que precisa de mais expansão. Então, muita criança social dominante, ela sofre em ambiente escolar, por quê? Porque é um ambiente que você tem que estar o tempo todo na autopreservação. Só no recreio que você pode ser social. Então, você não pode conversar na sala de aula, não pode interagir, não pode ficar falando. Então, ela fica extremamente agoniada com isso, porque ela precisa mais de interação. Uma criança, por exemplo, que tem o social já mais bloqueado, o professor pega e bota ela para fazer trabalho em grupo, sem ela estar preparada, como se fosse importante para desenvolver o social. Tem muitas crianças de social menos desenvolvido, tem trauma disso. Tem trauma social com o trabalho em grupo, que você não entendeu que aquela criança ela precisa de um tempo maior que as outras para poder desenvolver. Sabe? Uma coisa que eu entendi é assim, isso tem a ver com um conceito de psicologia que vem do Moreno, do criador do psicodrama, que é a base do conceito de saúde psicológica do Moreno tem a ver com espontaneidade. E ele traz a ideia assim que não existe nenhuma pessoa sem espontaneidade. O que existe é uma pessoa que está menos aquecida ou mais aquecida. Tá? E por isso que todo o trabalho que ele fazia era de preparar para a pessoa liberar a espontaneidade. Mas se a gente for ver assim, quanto mais eu me liberto dos padrões de personalidade, sabe, de defesa, quanto mais eu estou na minha essência, no meu ser, mais espontâneo eu sou. E o que é que significa isso? Instinto social de intimidade, de autodeterminação, como a própria palavra diz, é instinto. Não existe uma pessoa naturalmente antissocial, naturalmente anti-intimidade e naturalmente que não está nem aí para autoobservação. Existe instinto bloqueado, não falta Bloqueado. do instinto. Entende? Perfeito. Toda Legal. criança que tem dificuldade no social, que eu trabalhei, e que ela ficou mais à vontade para expressar quem ela era no social, sem você trabalhar muita coisa de ser social, ela vai dar movimentos em direção social. Entende? Porque é um instinto, você tem que liberar para que aquela força direcione para onde tem que ir. Então, a minha visão do trabalho com o Enneagrama é que os trabalhos com os instintos são muito importantes, porque se a gente não olhar para essas questões, a gente não vai entender qual é a força que está ativando. Por exemplo, eu tenho uma criança que eu atendi, vou contar um caso prático, né, que as pessoas, isso ajuda a clarear. Eu atendi uma criança do traço 1, né, que os pais me procuraram porque achavam que ele era uma criança do traço 8. Porque todo o problema que eles viviam na escola e nos ambientes sociais era por agressividade. E geralmente é mais comum esse tipo de situação com crianças 8. Então eu achava que ele explodia e tal. Só que quando eu conheci a criança, que eu vi o caso, que eu entendi que eu conheci ele, eu vi claramente que ele era uma criança 1. Só que qual é a questão? Ele era uma criança 1, sexual dominante. 1 a 1 dominante. Ou seja, a necessidade de intimidade era muito grande. E ele tinha o social menos envolvido. Tá? A alteração para o normal do meio. Então, ele amava ficar em casa. O pai engajava pra caramba a trabalho. Sabe? E o pai e a mãe tinham um conflito iminente, não falado, de que a qualquer momento podia se separar.
Então, esse menino, duas coisas. Uma, ele não queria que os pais se separassem. Então, ele criava problema porque ele queria todo mundo juntinho e grudadinho. Como um bom sexual, né? O segundo conto, que tinha a ver com a escola, e que acho que mudou bastante quando eu orientei os pais nisso, sobre a luz do Enneagrama, que eu disse, o seu filho não é uma criança explosiva. O seu filho, ele acumula e explode. E por que ele explode? A mãe atrasava toda vez para deixar ele na escola. O que acontecia? Ele chegava na escola, entrava na sala, todos os colegas estavam lá, todo mundo olhando para ele. E o social dele, menos desenvolvido, fazia assim. Ele ficava numa tensão absurda. Aí, quando ele ia lá, que estava com os colegas, e que ele sentia que ia ser rejeitado, ele automaticamente ele ficava tenso, inseguro, e é onde ele explodia. Entende? Porque ele se via Nossa. sem ninguém em quem se ancorar, porque ele tinha um amigo íntimo ali, né? Um educador que chegava para dar suporte, então ele estava numa insegurança tão grande, que nem a necessidade dele do sexual do aluno estava sendo atendida, e estava sendo exposto socialmente, e se sentindo frágil socialmente. Aí, o que Nossa. é que restava para o eu dele? A personalidade dele vinha, ele ia segurando, tentando, e pum, aí ele Explodir. explodia. A raiva vinha, sabe? Olha só. Então, para mim, a Perfeito. importância do conhecimento dos instintos está nesse nível, de que ele pode me ajudar a entender a necessidade da criança Entender a para necessidade da desativar criança. a reação de defesa que vem do traço. Perfeito. Tem mais alguma Pegando pergunta aí, esse, Diogo? pegando esse gancho aí, André, o que fazer para ajudar a criança a desenvolver os pontos positivos dela no traço de personalidade e como que a gente pode amenizar as dores do traço de personalidade? Ponto positivo e amenizar as dores. Olha, é, aí eu entro no trabalho, né, que é o trabalho direto com as crianças. O meu trabalho ele tem algumas etapas. A primeira etapa é o que eu chamo de Enneagrama do Cuidado Integral com a Infância, que é todo um modelo sobre o Enneagrama como cuidar de maneira integral de uma criança. Dentro desse trabalho, aí depois vem o trabalho do quê? De Enneagrama do adulto. Adulto, educador, cuidador. Então, entender, sob a luz desses conhecimentos, todo o Enneagrama, como é que o educador funciona. O terceiro conhecimento, que ainda é para o adulto, para mim, é como entender a criança. Usar todos os conhecimentos dos traços, instintos, para entender a criança, suas necessidades. Mas aí tem o quarto trabalho, né? Eu chamo isso de o sol do Edux, né? Do sistema Edux, que é o sistema Educando Crianças com Enneagrama, tá? Que é o Enneagrama do Cuidado Integral, um raio do sol, o Enneagrama do adulto, o Enneagrama da criança, aí vem um quarto raio, são 5 raios. O quarto raio é justamente o que eu tenho falado, que é o Enneagrama ludoterápico. O que é isso? Eu entendi que quando eu estou com uma criança na minha frente, mais importante do que eu entender o traço dela, é eu entender o que é que está faltando nela para ela conseguir fazer o que ela precisa fazer. Ou seja, qual o tom, qual o potencial, qual a qualidade eu preciso trabalhar nela. Então, tá além de vou trabalhar os pontos positivos do traço dela. Tem muito mais a ver com vou trabalhar as forças e qualidades do ser dela que não estão presentes nela. Então, eu vou dar um exemplo. Muitas crianças novas, é um motivo típico de procura de crianças novas, é por conta de problemas como sofrendo bullying, ou uma passividade muito grande nas relações, e os pais ficam preocupados, como é que ele vai ser, porque ele, né, o mundo não é assim, tem que saber se expressar, tem que saber dizer o que quer, tem que saber dizer que não, quando não gosta. E muito do trabalho que eu faço com crianças, que eu fiz com crianças novas, que eu sempre orientei os pais, atividades, era para desenvolver a qualidade do 8, para desenvolver força e capacidade de ter firmeza. E toda vez que eu trabalhava o 8 nelas, o lado que faltava ali, que estava distorcido 9, equilibrava. E ela aprendia a fazer o que tinha que ser feito. Entende? Então, para Entendi. mim, uma parte do trabalho tem a ver com isso. Eu vou estimular todos os dons e potenciais que o Enneagrama traz e muitos outros que o Enneagrama traz, que outras abordagens mostram, Como um todo, como um como todo. um todo. E o outro trabalho que tem a ver com a outra parte da pergunta é: eu vou entender onde é que ela está agora. Então, quais são os padrões distorcidos que ela está vivendo agora? Muitas vezes vai ser o padrão do traço principal dela, mas em outros momentos não. Uma criança que, por exemplo, sofreu ou participou de um assalto com os pais, ela pode ser uma criança do traço 7, super de boa, mas ela pode entrar no processo de medo. Então, para mim, se ela está no processo de medo, ela está no processo do ponto 6 do Enneagrama. Então, eu vou usar tudo que eu uso para cuidar de uma criança do 6, eu vou usar para cuidar dela naquele momento. Entende? Entendo. Então, a minha leitura, muito mais do que assim, ficar focado em identificar o traço da criança, é focar no que ela está distorcendo e no que eu posso estimular de positivo nela para sair dessa distorção.
Claro que em cada ponto tem coisas típicas que ajudam, né? Caminhos que são pistas. Ó, como é que eu cuido de uma criança 6? Ou seja, como é que eu cuido de processos de medo? No fundo é isso, entende? Não é simplesmente como é que eu cuido de criança 6. É como é que eu cuido de processos de medo. Como é que eu cuido de processos de dependência emocional, como acontece em crianças 2, sabe? Tem a ver com Então isso. vai além da flecha, né? Exemplo, você pega uma criança 7, estressou, foi para 1. Não, vai além da 7. Ela pode estar no 6, com medo, é muito além da Funciona. flecha. Tanto que eu vou dizer o seguinte, eu acho que o conhecimento das asas e das flechas são um conhecimento importante, é um conhecimento que mostra muitas coisas. Mas eu, particularmente, hoje em dia, depois que eu fui trabalhando com essa ideia do Enneagrama integral, eu nem uso muito esse conhecimento. Por quê? Porque eu trabalho com todas as flechas e com todos os pontos no círculo. Entende? Então, Entendo. eu reconheço sim que a gente tem uma asa mais forte. Eu reconheço sim que a gente defende primeiro no ponto seguinte. Eu reconheço sim que a gente, quando está bem, a gente libera uma qualidade do ponto anterior. Eu reconheço sim que as crianças, né, por exemplo, meu filho é 8. Meu filho tem muito do 2, que é a criança anímica dele. Né? Então eu reconheço tudo isso e tudo isso é importante, é válido, ajuda no crescimento. Eu não nego nada disso, eu acho que ajuda. Só que por que eu vou ficar limitado só com o movimento do 2 para o 8, 2 para o 4? Não. Eu acabei de dar um curso agora, um aprofundamento em Enneagrama, uma prática de transformação, né? Que foi as 9 forças do ser, onde eu ajudei cada pessoa que estava participando a vivenciar e perceber em si como cada ponto estava nele, sabe? E mais do que isso, eu comecei a mostrar qual é o movimento que todos nós fazemos no triângulo, 936. Qual é o movimento que todos nós fazemos Hum, no Exodus, 1, 4, 2, 8. Todos nós passamos todos esses movimentos. Isso faz parte do processo de formação da personalidade também. Então, eu como 2, por exemplo, que é o meu traço principal, o meu primeiro impulso quando eu estou me defendendo é ir para o 8. Mas nem sempre é só para o 8 que o 2 vai, ou para o 4. Às vezes as pessoas do 2 estão magoadas, aí explode, briga e tal. Só que aí depois de brigar, ela ainda está magoada. O que ela faz? Ela vai para o 5. Aí ela se isola, igual o 8 faz. Entende? uhum, sim. Então a gente pode seguir o fluxo da flecha, tanto para um lado quanto para o outro. Pronto. Né? O ponto inicial grudado ao nosso é o que a gente vai primeiro. Mas a gente pode ir mais. Depende Entendi. do tamanho do estresse que você está, entendeu? Depende Uhum. também do tamanho da integração que você está. André, tem uma pergunta anterior, eu não estou achando aqui, mas era mais ou menos assim, a pessoa estava perguntando, como tratar uma criança com síndrome de Down com o enneagrama? É da mesma forma? Não? Como que, você já teve algum caso assim? Não, nunca atendi nenhum caso assim, Não, não nunca considero atendeu. isso. Seria estar leviano eu dizer alguma coisa nesse sentido, sabe? Agora, eu posso falar Uhum, uma coisa que não tem a ver com síndrome de Down diretamente, mas que tem a ver com problemas nessa linha, tá? Qual que é a lógica, tá? A gente passa por 3 processos mais globais de desenvolvimento no nosso processo de evolução, que é um processo assim que um pensador chamado Ken Wilber, que é o que a pessoa que me influenciou nessa abordagem integral, né? Um pensador americano, que ele chama, a gente vai de uma subconsciência para uma autoconsciência para uma superconsciência. A subconsciência é a fase no qual as crianças estão, os pré-adolescentes estão saindo dela. Então essa fase é chamada pré-ego. Aí não tem um ego estruturado ainda. O ego está em processo de formação. Então começa com a formação de um ego corporal, ali logo nos primeiros momentos de vida, depois um ego emocional que surge em torno dos 3 anos de idade, até um ego intelectual, que por isso que diz que a personalidade se forma aos 7 anos, que ele começa a se estruturar mais em torno dos 7 anos. Então aí, esses 3 eguinhos aí, físico, emocional e intelectual, vão dando a base da personalidade, tá? E aí, depois, você estruturou bem a personalidade, já adulto, aí você começa um processo de integração e de transformar a personalidade, tentar transformar, né? Não é à toa que dizia que com 40 e poucos anos tinha chamado metanoia, que eu chamava, que era crise da meia-idade, que é onde você começa a questionar tudo e você vai abrir e expandir a consciência para a dimensão mais superior, que é para sair do ego, né? Transcender a personalidade e para mais para o self, para a essência, né? Viver essa dimensão. O que acontece? Tem muitas patologias que a gente vive, né, psicológicas, que são patologias do nível da personalidade, do nível da autoconsciência. Ou seja, são problemas neuróticos. Então, toda personalidade é um pouco neurótica. A gente fica preso em padrões. Só que a gente tem consciência do que está acontecendo com a gente. A gente percebe esses traços acontecendo na gente, por exemplo, né? Só que tem outras patologias, outros processos de adoecimentos, que eles têm a ver com essa fase da subconsciência, ou seja, a fase pré-ego. E quando você tem problemas nessa fase mais graves, isso compromete a formação da personalidade.
tá? Então, se você pegar, por exemplo, uma criança com autismo clássico, quando eu digo autismo clássico, autismo, aqueles primeiros autismos que aí se falava, né, que hoje em dia um monte de coisa está dentro do espectro autista, né? Então, não dá para pegar todos os casos, mas se você pegar um autismo clássico, aquela criança que não fala, que fica assim, nessa criança, você vê muito mais temperamento do que personalidade. É muito difícil identificar uma personalidade muito diferente quando ela tem uma coisa muito grave. Por quê? Porque ela está presa no nível da pré-consciência, do pré-ego. Então, o ego dela não construiu ainda. Na esquizofrenia acontece isso também. Às vezes, uma pessoa que estava com personalidade ali. Por isso você vê uma pessoa que foi desenvolvendo a personalidade, aí na adolescência ela entrou no processo esquizofrênico. O que, é que vai acontecendo com ela? Uma ruptura da personalidade. E ela começa a ficar... E aí ela não consegue integrar uma personalidade dentro dela, entende? Então, Entendi. na síndrome de Down, é uma situação mais delicada, por exemplo, porque nela você consegue ver características de personalidade mais. Mas também tem um traço de personalidade da síndrome de Down que é muito marcante. E que, na maior Uhum. parte dos casos, você encontra certas características de personalidade, que é do problema e não da individualidade, entende? Então, o que Entendi. eu posso dizer é que sempre que há algum tipo de ruptura com o processo de individuação, fica mais difícil você identificar um traço de personalidade Traço de mais personalidade. característico. Sempre que acontece, é mais difícil. No caso do síndrome de Down, eu não posso afirmar exatamente 100% que eu não tenho essa experiência, tá? É. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Já ouvi falar muito dessas perguntas também. Tem um filho de 15 anos do traço Uhum. 7, Certo. diagnosticado com TDAH. Comecei a observar que muitos traços 7 que conheço têm esse diagnóstico. Você tem isso? Totalmente. E na minha experiência, eu vou falar da minha experiência, não vou falar de uma verdade absoluta. Na minha experiência, a maior parte dos casos das crianças que eu atendi, 7, e que vieram com esse diagnóstico, não tinham esse transtorno, tá? Não tinha esse transtorno. Não Era um tinha. 7. É uma Era um falta. 7. Ele não, é, ele Exatamente. não tinha TDAH. Eu costumo Entendi. diferenciar, Diogo, o que eu chamo de problemas educativos de problemas terapêuticos. O que é um problema terapêutico? Um transtorno de hiperatividade é um problema terapêutico. Não Uhum. adianta um pai e uma mãe querer tratar só do ponto de vista educativo que não vai conseguir. Se ele tem um transtorno mesmo, ele vai precisar de um psiquiatra infantil, vai precisar de um bom terapeuta, vai precisar de um terapeuta talvez ocupacional, algumas linhas de trabalhos complementares para poder conseguir ajudar a equilibrar, porque nesse caso, como é um transtorno, não são só questões de educação e de ensino e de aprendizagem. Envolve processos fisiológicos mesmo, sabe? E questões que, se você trata dessa maneira, você consegue equilibrar a própria biologia da criança e ajudando ela a desenvolver e equilibrar mais. Mas se é uma questão educativa, tem muito mais a ver com personalidade, sabe? Legal. E então o que acontece é que as crianças SETs, elas apresentam características similares ao do transtorno de hiperatividade. Só que não num grau que eu diria assim que é adoecido psiquicamente, né? Porque o que eu posso falar para justificar isso? Eu tenho inclusive compadres meus, amigos muito próximos, que são 7, e que tocavam terror quando eram crianças e quando eram jovens, e que são profissionais extremamente sérios, responsáveis, bons pais, sabe? Bons maridos. Então, para mim, você pegar uma criança que tem uma característica que ela precisa de mais expansão, que ela tem mais energia, e você trancafiar dentro de uma estrutura, para mim, então, quem cria boa desses diagnósticos é a estrutura escolar, a estrutura educacional. Porque se você botar essa criança para ela ir trabalhar, aprender num ambiente que é muito mais aberto, onde ela tem possibilidade de fazer conexões com as pessoas, criar coisas, você não vai ver uma criança com hiperatividade. Você vai ver uma criança que às vezes dispersa, que às vezes tem dificuldade de ter foco, mas não com um transtorno. Porque a palavra transtorno é uma palavra muito pesada, entende? E é muito leviano para mim você pegar uma pessoa que tem uma característica dessa e traduzir como transtorno. Então, às vezes existem as duas coisas, crianças 7 com transtorno de hiperatividade. Às vezes não, é criança Hum. 7 e a falta de conhecimento sobre personalidade, né, sobre o jeito de ser das pessoas, você transformar. Aí tem um outro fator que influencia nisso, que a nossa cultura educacional, ela valoriza mais algum desses traços e outros não. Por exemplo, os traços 1 é hipervalorizado na escola e em casa. Por quê? Porque é obediente, é certinho, faz as coisas, né? Um traço 7 muitas vezes não é valorizado, porque dá trabalho. Porque ele É. mexe, ele questiona a estrutura do sistema, sabe? Pelo jeito dele ser. Então a gente tem que ver isso. Do É. mesmo jeito, por exemplo, tem um traço 7 que
é muito comum ter transtorno de hiperatividade, é muito comum crianças 9 virem com transtorno de déficit de atenção. E a mesma coisa eu digo, não, Hum, seu filho, a maioria que eu atendi, eu digo, seu filho não tem déficit de atenção. Ele tem características que existem no déficit de atenção, mas o nível que ele está aqui não tem. Sabe por que eu digo que não tem muitas vezes? Porque eu pegava uma criança 7, aí o pai dizia, todas as dificuldades estavam tendo na escola. Aí eu disse, sim, mas me diga como é que ele é aprendendo sem ser na escola. Ah, não, ele é super inteligente, ele aprende pra caramba, ele faz. Então, seu filho não tem problema de aprendizagem. Seu filho tem problema de uhum, aprendizagem na escola. Não é problema de aprendizagem. Se fosse problema de aprendizagem, era na escola, fora da escola, era em vários lugares. Aí configura um transtorno para mim. Mas se eu aprendo em alguns contextos e não aprendo em outros só, não. O problema é de ensinagem, não é de é. aprendizagem. Você tá falando aqui, tá passando um filme na minha cabeça, porque eu sou o 7, eu era esse terrível que Sim. colocava fogo em tudo, que deu trabalho. Passando um filme aqui, exatamente Não é, isso. É. não E é isso? fora da escola aprendia tudo, É jogava isso. futebol. É exatamente isso. Nossa Senhora, O incrível, que né? tem que entender é que cada criança, e acho que tem até uma pergunta que você mandou, né? Algumas perguntas que tem a ver com isso, né? É que cada criança, por ter esse traço com a sua tendência principal, que tem a ver com o seu propósito, como eu disse, ele vai precisar cuidar de algumas coisas mais do que outras, né? Então, isso para mim é cuidado educativo. Então, se eu entendo que uma criança 7, Perfeito. mas Nossa. por que que a criança 7 precisa cuidar disso? Porque para mim também tem a ver com a luz. É só dizer assim, vamos imaginar. Você imagina uma criança, vamos pegar o exemplo do 9, é bem claro nesse sentido. Como você imagina uma pessoa que o dom dela é da paz e ela ser uma pessoa Hum, extremamente agitada? Não tem como, entende? não tem como. Então, assim, para ela poder ser também tão da paz, é como se ela tivesse que ressaltar uma parte do ser dela, que faz ela ficar em paz. Então ela vai ter que baixar um pouco a energia. Ela não pode ser extremamente ativada na energia dela, senão ela vai perder a paz. Então ela vai ter que Entendi. aprender o quê? Ativar um pouco mais para ela não ficar paradona. Igual o 7. O que eu digo do 7? O 7 é como se fosse assim. O 7 é aquela pessoa, o 7 representa a mente para fora. E o que é a mente para fora? E a mente precisa estar para fora em muitos momentos. A mente para fora, o que ela faz? Ela olha para o mundo e diz: eita lugar massa. Olha quanta possibilidade que tem aqui nesse mundo aqui. E aí ela diz: caramba, eu quero viver isso aqui. Só que qual o problema na personalidade 7? Ele faz esse movimento, só que ele não faz o movimento contrário, que é o que o 5 faz. Que é: peraí, mas disso tudo que está aqui, o que de fato é necessidade minha? O que é essencial eu cuidar aqui agora? Entende? Então, para Sim, mim, o aprendizado é: o 7 já tem facilidade de ver o que tem no mundo aí. Mas ele tem dificuldade, às vezes, de focar para saber o que é importante ele escolher. é, Então, como é que eu vou perfeito. trabalhar educativamente com uma pessoa que tem esse traço, com uma criança que tem esse traço? Eu vou ajudar no desenvolvimento dela a aprender a focar um pouco mais e olhar. Cara, que legal que você quer fazer isso, isso, isso aqui. Mas vamos olhar para aqui agora. O que é importante você fazer aqui agora? Ah, mas eu queria isso. Não, mas vamos tentar. Vamos. Mas aí o que acontece? Eu vou ter que fazer isso aos poucos. Sem expectativa de que eu vou fazer uma intervenção em 2 meses, 3 meses, 6 meses, um ano, aquela criança já sabe se concentrar. Não. Não pode ser assim, porque a mente dela está muito mais para fora do que para dentro. E tem uma lógica dela estar assim, porque ela tem esse dom de olhar para fora. Entende? Então, para mim, sempre é possível a gente equilibrar, mas a gente tem que equilibrar aos poucos no Aos decorrer. poucos. André, pegando esse gancho, ó, como ajudar a criança a voltar para a sua essência? Acho que você já está respondendo isso também. E ajudar a identificar os talentos dela nato, que ela tem, que cada criança tem. Os talentos, dom nato, e ela voltar para essa essência dela. Ó, teve uma terapeuta que eu conheci quando eu estava na faculdade, que ela falava assim: o que a gente tem de ruim são os mosquitinhos. Quem tem de bom é um enorme elefante branco. Mas às vezes esses mosquitinhos ficam zumbindo tanto no nosso ouvido que a gente não enxerga o elefante branco. Então é um pouco assim: tudo que tem de negativo nos traços de personalidade, eles são a outra face da moeda do positivo. Então, se você olha uma criança que é extremamente agitada, como uma criança 7, vamos pensar: qual seria a qualidade que teria por trás desse olhar todo espécie? Sabe? Você pega uma criança que é mais paradona, como uma criança 9, que às vezes os pais sentem que se não empurrar não vai, e pensa, mas qual a qualidade que está por trás dessa discussão? Você pega uma criança 8 que é muitas vezes brigona, explode facilidade, mas qual é a qualidade que está por trás disso aqui? Ou seja, qual é a força que ela está distorcendo para ela estar nesse comportamento, entrando nessa característica? Então, para mim, isso é uma pista. Agora, o que acontece que o Enneagrama faz para a gente? Eu costumo dizer, o Enneagrama, ele ajuda a gente direto para o meio do mingau. O Enneagrama já mapeou isso.
Então, nesses aspectos, eu não preciso ficar inventando a roda. Se eu conhecer o Enneagrama, eu vou olhar para uma criança e vou entender. Caramba, ela é tão explosiva assim, mas no fundo o que tem aqui é isso. Sabe? No fundo o que tem Perfeito. aqui é porque ela é uma criança muito forte, com garra danada. E se eu ajudar ela a canalizar essa força, isso aqui vai ser lindo, porque ela vai ser um líder nato quando crescer. Sabe? Então, para mim é sempre assim, quando você olhar algo que está difícil de lidar, pensa assim, por trás disso aqui tem uma força. Os sufistas, né, os monges islâmicos, eles diziam, as nossas virtudes, por serem usadas em excesso, acabam virando um vício. E é isso que acontece. Então, se a gente está vendo o vício, olha isso equilibrado. O que é isso equilibrado? O que é a força equilibrada? O que é a doação equilibrada? Né? O que é o dinamismo equilibrado, como acontece no 3, né? Quando desequilibra, vira aquilo ali. Mas por que é aquilo equilibrado? Então, é uma pergunta que eu, né, ao longo desses anos todos de trabalho, eu sempre me fiz, sabe? Eu sempre me interessei muito por entender qual é a essência por trás dos processos do Enneagrama. A gente tem muito conhecimento e muito livro descrevendo os traços presos nos padrões. Eu comecei a me interessar por entender qual é o processo que está por trás disso, sabe? Que fazem distorcer ou fazem voltar para a essência. Para a essência. É. Perfeito. Maravilha. André, como os pais podem usar o Enneagrama na educação das crianças? No dia a dia, assim mesmo. Como é que os pais podem utilizar o Enneagrama? Eu diria assim, em primeiro lugar, eu acho que o primeiro conhecimento para mim para usar de Enneagrama não precisa nem de tanta informação. É um conhecimento mais básico, assim, é usar o conhecimento dos centros. Eu vou entender, assim, eu vou ficar atento ao que minha criança está pensando, ao que ela está sentindo, ao que ela está fazendo, sabe? Eu vou ficar atento, assim, a quem ela é, quais são os potenciais que ela tem, quais são as características. O primeiro processo é isso, é um autoconhecimento, para eu ajudar a entender onde é que ela está e ajudar ela a perceber isso. Ela percebeu o que ela está sentindo, ela percebeu o que ela está pensando, ela percebeu o que ela está fazendo, sabe? Ela tentar achar caminhos para poder sair das coisas que não estão legais. Uma coisa que eu faço muito com meus filhos, né? Eu, como qualquer pai, a gente tem momentos que a gente descabela, né? E que a gente perde as estribeiras. Mas uma coisa que eu faço muito com meus filhos, né? Às vezes os menores são da idade muito parecida e que por isso tem mais conflitos, né? Às vezes eles estão em conflito entre ali, eu digo assim, e agora? E aí, Theo? E aí, Violeta? O que, é que vocês vão fazer para resolver aqui isso aqui? Vocês já sabem que não foi legal. Não preciso dizer. Mas o que, é que vocês vão fazer para resolver aqui? Ah, eu não sei. Eu disse, então eu vou deixar vocês aqui para vocês observarem. Reflita aí, olha dentro de você, o que, é que vocês vão fazer? Cara, eu posso dizer assim, que a maior parte das vezes eles acham uma solução. Entende? Então isso aqui não é o conhecimento dos traços ainda, isso é o conhecimento geral de trabalho dependendo dos seus traços. O outro conhecimento é entender esses padrões de funcionamento, entender os traços, entender os instintos, né? Porque isso vai entender mais a necessidade do seu filho, né? Você vai entender que numa criança 7, por exemplo, ela vai sim ter que ter um pouco mais de mudança das coisas. Não vai poder fazer, ser como aquele seu filho 1, que você vai sentar e ficar de 2 às 3, às 4 sem parar fazendo tarefa. Talvez ele precise fazer de 2 às 2 e meia, dar uma paradinha, soltar uma piadinha, brincar um pouco, correr ali e voltar. Mas ao mesmo tempo você vai ter que ajudar ele a focar. Então, quando você entender os traços, vai te ajudar a entender necessidades e entender também onde ele desvia e onde você tem que segurar um pouquinho mais. E Sim. equilibrar, né? Então, e o conhecimento dos instintos vai te ajudar a você entender as necessidades. Quais são as necessidades que estão em jogo agora? Eu estou precisando cuidar agora mais da autopreservação dela, mais da intimidade com ela, mais do social. Você vê, agora na pandemia, tem crianças que estão indo para os comportamentos negativos dos traços porque são sociais dominantes e estão trancafiadas em casa. Eu pego minhas filhas, que é um sexual dominante, a minha filha do meio, a minha filha caçula. Minha filha não tem problema com estar longe das pessoas. Tanto. Claro que ninguém gosta durante muito tempo. Eu, por exemplo, o meu social é o menos desenvolvido, né? É o instinto mais baixo. Eu sou autopreservação dominante e sexual. Pô, eu tô aqui, tudo organizado na minha vida, e tô com minha família, com minha esposa e meus filhos. Sinceramente, eu posso passar 2 anos aqui nessa situação que vai, em alguns momentos, me afetar, mas não vai me afetar tanto. Já minha esposa, que é social, e minha filha mais velha, elas já sentem mais. Já Não tem que sentem. não sair de casa, entende? Entendo. Legal. Então, o conhecimento dos instintos ajuda a gente a entender isso aí. E entender, poxa, para esse aqui eu vou ter que dar mais esse estímulo, para esse aqui eu vou ter que dar menos esse aqui, né? Agora, sempre a gente tem que ver, não só assim, ela é isso ou aquilo outro. Porque isso é a nossa estrutura de funcionamento. Eu tenho que olhar sempre, e o aqui e agora? Nesse momento que eu estou precisando, que meu filho está precisando, o outro filho está precisando, sempre essa pergunta.
sempre se Legal. dispondo a rever a estratégia. Desde que a pandemia começou aqui em casa, a gente já mudou várias vezes a estratégia com as crianças, sabe? Então, o que a gente faz? A gente sente que o negócio está bagunçando, que está desalinhando, os meninos começam a brigar, a gente começa também a ficar mais estressado, aí a gente para e diz, opa, está precisando mudar. Aí eu e meu esposa, a gente senta, conversa, analisa, qual a necessidade agora? Está precisando mexer no quê? Aí testa uma nova estratégia. Aí vai. Às vezes não funciona, a gente volta e conversa de novo. Aí às vezes funciona por 2 meses, daqui a pouco de novo tem que mudar. Então, para mim, Observação, né? observação, Observação, né? A todo o tempo momento, inteiro. né? Tempo inteiro. É. André, muito legal, hein? Ó, se alguém tiver mais alguma pergunta para a gente encerrar, tem a última pergunta minha aqui. E depois, no final, eu quero que você fala sobre a sua formação, o Tá seu bom? curso. Vou estar junto com você e eu quero Sim, que você fale aí para o público do seu curso, tá? ótimo. Como que a gente pode introduzir o autoconhecimento desde cedo na vida dos nossos filhos, na vida das crianças? Você falou, né, que você teve essa felicidade da sua mãe, né, tá introduzindo. Como é que a gente faz para eles terem interesse, assim, sobre o autoconhecimento e tá ajudando eles? Olha, autoconhecimento, para mim, sabe, quando a gente pensa, a gente como adulto, a gente pensa logo nos cursos que a gente faz nas terapias, né? Mas autoconhecimento não é isso. Isso é o recurso moderno para fazer autoconhecimento. Mas autoconhecimento, como o próprio nome diz, é conhecimento de si mesmo. Então, quando você pega, né, e eu dou um exemplo, na minha filha, essa idade dos 3 a 6 anos é a idade do segundo despertar sexual. Tanto que vocês vão ver que criança nessa idade faz masturbação. É muito comum você encontrar o menino pegando no pinto, assim, coçando, a menina pegando a vagina, sabe? E muitos pais que eu atendi ficavam preocupados, dizendo, é comum pegar as crianças fazendo entre si, e ficavam preocupados com sexualidade precoce, dizendo, não, isso é natural, eles estão descobrindo o corpo, eles vão começar a ver a diferença do homem e da mulher, né? Então, quando a minha filha, por exemplo, que está nessa idade, começa a se esfregar, né? E eu pego e ajudo e converso com ela, por exemplo, filha, você está se esfregando, eu estou percebendo. Você está sentindo prazer quando você faz isso? Sim, estou sentindo, Quando você coça aí, dá um prazer, é gostoso, né? É. Agora, filha, olha, isso aqui, a sua vagina é um órgão muito íntimo, né? Não é à toa que a gente coloca calcinha, cueca, né? Então, eu sei que é gostoso, eu sei que é prazeroso, e tudo bem se você, né, quiser coçar um momento porque está sentindo prazer. Agora, não é para você fazer isso na sala, não é para você fazer isso, né, o tempo todo, porque vai machucar a sua vagina, a vagina é sensível, né? Não é pra você fazer isso na frente dos outros, porque a vagina é um órgão íntimo seu. Isso é autoconhecimento. Entende? Também. Quando o filho está mais Legal. bravejando e gritando com o outro, e você para e diz, filho, conta aí. Ah, porque ela pegou meu brinquedo. Né? Você diz, filho, você ficou com muita raiva, não foi? Quando ela pegou seu brinquedo. Isso é autoconhecimento. Você está ensinando ela a perceber a emoção que gerou o comportamento. Né? Quando a gente pega e ensina, como a gente aqui em casa, a gente tem uma lei que a gente chama a lei da prosperidade e da abundância. A gente diz, a lei da prosperidade e da abundância é não desperdiçar e compartilhar. Isso é autoconhecimento. Quando a gente começa a ajudar eles a perceber que estão desperdiçando, que estão... Então, tudo na vida, né? Como o professor José Pacheco disse, sabe? Quem disse que para aprender tem que ser de 7 a meio-dia? Sentado numa cadeira de tal maneira. A gente aprende a acordar ou dormir. Então, tudo é oportunidade de aprendizagem. Então, para mim, a vida ela é uma oportunidade de autoconhecimento. É só a gente transformar as experiências do aqui e agora em consciência. Então, para ter autoconhecimento, a gente não tem que inventar roda e fazer milhões de coisas para crescer e autoconhecer. A gente tem que a gente começar a ter que ficar consciente da gente mesmo. Do que a gente está sentindo, do que a gente está pensando, do que a gente está fazendo, sabe? E tem que ajudar a criança também a perceber isso aí. Ficar consciente do próprio corpo, do prazer que sente, do desprazer que sente, do que se incomoda quando o outro faz isso, faz aquilo outro. Tudo isso é autoconhecimento. Então, se a gente fizer Perfeito. isso, e para mim, isso é mais importante do que, por exemplo, aprender geografia e história para uma criança, É, sabe? verdade. Porque na hora que ela aprender a estudar e a ler, ela aprende o que ela quiser. Agora, se ela não souber se relacionar, não souber lidar com as emoções dela, se ela não souber entender por que ela faz as coisas, por que está pensando isso, né? Isso aí dá mais trabalho de mudar depois. Verdade, Tem mais perfeito. alguma pergunta final? Tem mais alguma pergunta aí, pessoal? O pessoal que está aqui, para a Deixa eu ver gente aqui poder também se o finalizar, André e o enviou as André, perguntas. o André falar sobre a formação dele, o curso dele. Passando aqui. Eu acho que não, André. Se alguém Beleza, tiver, deixa eu ver coloca aqui aqui, outra mas eu acho que coisa. não.
André, quero te agradecer aí, cara. Eu acho que foi quase 2 lives aqui, né? Porque caiu, voltou. 2 lives aqui. Acabou sendo bom, né? Que voltou, não caiu. É, acabou e voltou e caiu. Foi excelente, cara. Puta, parabéns, seu trabalho maravilhoso. Já sou seu fã, tô aí no seu curso aí junto com você. Parabéns mesmo pelo trabalho. E fala da sua formação, aproveita, né? O pessoal tá aqui, fala sobre a sua formação. Então, pessoal, para quem se interessar em conhecer mais, entender, tem um curso, né, que é o meu curso introdutório nessa área de educando, que chama Eduxi, né? É um curso online, educando crianças com enneagrama. E ele é um curso introdutório para qualquer outro trabalho que eu faço nessa área. É um curso de 4 encontros de 2 horas. Todas as aulas são gravadas. Né? O Diogo vai estar participando agora da turma que vai ter em agosto, né? E então quem se interessar, nele é um curso onde eu falo um pouco, né, para vocês terem uma ideia, na primeira aula eu falo mais sobre esse enneagrama do cuidado integral com a infância. Depois, nas 3 aulas seguintes, eu trabalho com esses 9 traços nos adultos e nas crianças, né? Eu trabalho com os 3 traços instintivos, 891, os 3 traços mentais, 5, 6, 7, e os 3 traços emocionais, que é o 2, 3 e 4. Então, ele dá um conhecimento, é um curso que ele serve de base para a formação que eu faço mais completa, né? Que é a formação Eduxi, que já é uma formação mais longa, com mais tempo, né? Que eu vou estar retomando agora no ano que vem. Mas é um curso muito, muito bom, tanto para pais, quanto para educadores, terapeutas de crianças, sabe? Porque você sai do curso, claro que vai sair um professor de Enneagrama, né? Enneagrama, como vocês estão vendo aqui, quem não conhece, é uma ferramenta que tem muitas facetas, mas eu posso dizer que você sai com algo prático para aplicar no dia a dia, no sentido que você vai sair sim, tendo uma noção do Enneagrama, tendo uma noção de como usar isso no dia a dia de maneira prática, né? Vai te ajudar na relação com as crianças, né? E ainda vai já estar com pré-requisito para caso você se interesse em aprofundar depois, fazer uma formação. Eu só devo fazer a formação completa agora ano que vem. Eu optei por não fazer agora por conta da pandemia, né? Mas eu vou ter agora essa turma do Edux, eu tenho uma turma de agosto que o Diogo vai estar que está sem vagas, e eu tenho uma turma de setembro que tem ainda algumas vagas. Então quem se interessar, manda uma mensagem aí pelo próprio Instagram mesmo para mim, que eu oriento, né? Porque aí o caminho que eu faço é vocês vão mandar mensagem para mim, eu vou passar meu WhatsApp, e aí eu mando o PDF do curso, tá? E eu estou sempre fazendo também turmas desse Edux. Então, quem se interessar, né, quem se interessar em receber minhas programações, entre em contato também, que eu cadastro na minha lista de transmissão. Além disso, né, eu costumo publicar outras coisas, né, as lives que eu faço, eu publico às vezes textos, né? Agora, daqui para acho que o meio do semestre, eu vou começar a fazer um podcast também da Edux, né, trazendo conhecimentos, né, através de gravações de áudio. André, Então, e seu livro, quando é que sai? O ah, seu sim, livro, então. quando que sai? Aí 2 coisas, então. Falando de livro, né? Eu tenho uma coleção de histórias infantis baseada no Enneagrama, que é a Eu coleção tenho Todos os Céus na também, Terra. muito Quem se bom. interessar em comprar também manda uma mensagem. São 9 livros. Quem quiser conhecer esses vários trabalhos, entra no meu blog, que é enneagramainfancia.com, tá? E vai sair o livro, né? Que é o Educando Crianças com Enneagrama. É um livro que vai ser um livro assim, não tem nenhum livro desse tipo ainda no meio do Enneagrama, nem aqui nem fora do país, né? Tanto que esse livro vai sair em português, em inglês, em espanhol, né? E ele vai estar, se tudo der certo, no máximo em outubro ele está saindo, tá? Já está em Legal. processo editorial. Eu acabei de escrever semana passada, mandei para a editora, agora a gente está em processo de revisão de português e processo mais de editoração. Então, acabando isso aí eu imprimi uma parte, mas vai estar em formato de book também, para quem preferir. E as escolas, exemplo, tem escola lá, né? As escolas vão poder utilizar esse livro, é um material, como se fosse um material didático para a escola? E esse livro, eu não diria que é um material didático, assim, para usar com alunos em si, né? Mas ele é um material bem completo para um educador usar, sabe? Muito completo. Legal. Só para você ter uma ideia, esse livro, porque assim, eu descobri que o que eu escrevo aqui, a quantidade de páginas aqui, não é a mesma quantidade que vai ficar no livro, vira mais, né? Mas pra você ter uma ideia, esse livro tem cerca de 450 páginas. Caracas! Então Nossa é senhora, tipo muito um conteúdo. tratado mesmo, sabe? Eu demorei Aham. muito a escrever, muito mais eu tentei escrever e quis fazer, escrevi partes, mas acabei não escrevendo. E hoje em dia eu entendo porque eu estava ainda precisando amadurecer algumas coisas. Então só agora que eu consegui sentar e sintetizar, ali, nesse livro eu estou sintetizando aí quase 20 anos de trabalho de Enneagrama De Infância, né? conhecimento. Que Então, legal. tem tudo ali, tem falando. Aí eu conecto com outras abordagens, por exemplo, eu conecto o Enneagrama com as inteligências múltiplas do Rod Gardner, eu falo sobre funções cognitivas da neurociência, atenção, memória, né? Então eu vou conectando com vários temas que tem a ver com o tema da educação, com infância,
né? O livro é todo, em cada parte que eu faço, né? Tanto as diretas do Enneagrama quanto essas disso, eu proponho atividades para os educadores fazerem de reflexão sobre eles mesmos, de reflexão sobre as crianças. Eu sugiro Crianças. práticas de ação, de transformação. É quase um Então, curso. É quase um curso o é livro. um curso em livro. É um curso em livro. Tanto assim que É. ele vai ser a base, eu não vou nem mandar apostila da minha formação. O material da minha formação vai ser o livro. Ah, legal. Da É, sua formação presencial, que você vai voltar ano que vem, dessa a base vai formação ser esse completa. livro. A formação vai Que ser o livro. legal. Eu vou usar, nós vamos Bacana. trabalhar tudo que está ali, mas ele vai, a base vai ser o livro, sabe? E a sua formação presencial vai ser em Floripa. Você vai fazer em Floripa, ano que vem. Então, a minha intenção é eu fazer duas turmas aqui no Brasil, tá? Uma em Floripa, né? Uma em Floripa, provavelmente em janeiro do ano que vem, né? Se a situação estiver ok, né? Estou esperando chegar ao meio do semestre para ver como é que vai estar a situação. Porque a depender do como tiver o fluxo dessa dinâmica, talvez eu opte por transformar e fazer ela toda online. Mas Tô eu no ainda estou online. preferindo fazer parte online e parte presencial, que é o que eu já queria fazer, tá? Né, Legal. tem uma semana intensiva presencial, depois tem uma parte online e uma menor para fechar presencial. Mas a ideia é fazer uma em Floripa para pegar o público mais aqui do sul, sudeste, para facilitar para esse público, e uma turma lá em Aracaju, minha terra natal, para facilitar para o público nordeste. Né? E aí provavelmente eu devo fazer uma turma em Portugal também daqui para o ano que vem, né? Legal. Aí agora eu só estou esperando assim as coisas andarem um pouquinho nessa situação da pandemia para definir datas. Vou estar junto nessa turma também. Que E legal, que quando, legal. e quando ficar pronto o livro, você manda aqui, ó. O pessoal já está falando onde comprar o livro. Tá Olha, o colocando aqui livro, onde comprar o livro. pronto, o livro eu vou estar vendendo diretamente, tá? Eu vou estar mandando a coleção Nova Estrela na Terra, eu já faço assim. As pessoas entram em contato comigo, depositam e eu mando o livro, né, pelo correio. E esse livro também, inicialmente, eu vou trabalhar com essa lógica também. Né? E o e-book eu vou colocar ele como tipo e-commerce vendendo diretamente pelo meu site. Assim que ele sair. Né? Legal. No formato e-book vai ser direto. Né? Você entra no site, compra lá pelo cartão e já recebe automaticamente. Né? E o livro impresso. Né? Eu ia só fazer até e-book por conta desses contextos de pandemia e tudo. Né? E eu hoje em dia não gosto muito de produzir lixo. Mas eu entendi, me disseram isso, eu entendi que realmente faz sentido, que o livro é muito grande. Então, às vezes, quem não tem hábito de ler mais eletrônico, né, para ler um livro de 450 páginas, pode ser cansativo. É. Maravilha, André. Obrigado, viu, novamente, cara. Foi um prazer mesmo, uma honra aqui fazer essa live com você. Gente, E tamo junto aí, beleza? tamo Muito junto. obrigado Muito mesmo. obrigado a todos pela presença, os que eu conheço, os que eu não conheço. Quem tiver interesse, entre em contato. Foi um grande prazer. Obrigado pelo convite, Diogo. Nos vemos em breve no curso. Tchau, tchau, Valeu. gente. Bom Tchau, tchau. Boa descanso. noite, pessoal. Valeu, obrigado.